E a dica de leitura de hoje é um livro sobre metodologia da história chamado História e Verdade, do Adam Schaff. Né? Bom, sobre o que trata o livro? Cara, o livro ele é uma discussão sobre como é que você, que é historiador, ou como você que pretende estudar história, vai trabalhar com as suas fontes. Né? Então ele vai retomar um tema que o Mark Bloch trabalha no livro dele, A Apologia da História. Um dia eu ainda faço um vídeo sobre esse livro, é essencial, né? Onde ele vai discutir o quê? Cara, como é que o historiador chega à verdade? Porque no campo da história a coisa não é tão simples, né? Se você pegar um cientista de outras áreas ali, né? Por exemplo, você vai pegar das ciências exatas, um físico, por exemplo, né? Ele pode experimentar o objeto de estudo dele o tempo todo, né? Ele pode ir lá e, vamos estudar o movimento, vamos estudar a cinemática. Então, vamos estudar o movimento dos corpos, coloca os corpos para se movimentar e você analisa ele. Tá, isso é possível, mas como é que você faz isso com história, né? Onde que está o objeto da história? O objeto da história morreu, já foi, né? Tá no passado, não dá para reconstruir o passado. Então, com o que se trabalha? A história trabalha com fontes, né? E essas fontes elas não foram criadas para ser fontes, elas foram criadas para ter funções diversas. Então, como é que você vai lá, chega à fonte, questiona a fonte, extrai dela uma verdade, né, e compara essa verdade com outras expressões da verdade que estão ali em volta? Porque toda a fonte ela está coberta de subjetividade. Toda a fonte foi construída dentro de um ideal, dentro de um pensamento de quem a construiu, né? E isso aí está repleto de filtros sociais. Como é que você torna essa fonte, que é altamente subjetiva, numa resposta objetiva? Né? Como é que você constrói a objetividade da história, chegando cada vez mais próximo da verdade? E um dos caminhos fundamentais que ele apresenta aqui é o que? Cara, você não pode confiar numa fonte só. Né? Quanto mais plural a sua gama de fontes, mais próximo da verdade você vai chegar. Né? E ele deixa até uma certa angústia aqui quando você vai lendo o livro, que ele mostra assim, olha, a verdade plena é capaz que a gente nunca chegue, né? Porque a pluralidade de fontes é tão grande e a subjetividade que tem presente nas fontes é tão grande que o máximo que a gente vai conseguir é muito próximo da verdade em si, né? Mas a verdade morreu. Né? É muito complicado você conseguir extrair, né, toda a subjetividade dessas fontes, tornando a coisa bastante complicada. Né? Então, assim, se você pretende estudar história, está aqui um livro fundamental para se ler e para refletir bastante sobre, cara, quais são os limites que a gente tem, quais são as necessidades que a gente tem de vasculhar as fontes, quais os métodos são necessários para identificar as subjetividades presentes dentro dessas fontes e aí sim chegar a uma história de verdade. E aí, curtiu a dica de hoje? Se curtiu, vai lá embaixo, não curtiu, não curtiu, vai lá embaixo, não discutir. Essa é a prateleira do Suetônio, eu sou o professor Fábio. Você, meu nego, você deveria estar lendo um bom livro.